Então, eu pergunto a vocês, pelo que a gente conversou até agora, o arrependimento dos erros cometidos confere vida eterna? Credencia-nos para a vida eterna? É essa a mensagem, primeiro do Batista João e depois, principalmente, pelo ministério do Senhor Jesus Hamashia? Ou a proximidade do reino dos céus é o motivo pelo qual os homens devem arrepender-se? Então, vamos ver lá o que João escreveu no seu capítulo 8, verso 37. Responderam e disseram-lhe, estavam falando com o Senhor Jesus, nosso pai é Abraão. O Senhor Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, que eles estavam fazendo justamente o contrário do que Abraão sempre fez, cumprindo os mandamentos, os mandados, os juízos, as ordenanças, e com uma fé inabalável no Altíssimo Deus. Aí vocês vão dizer para mim assim, tudo isso aí, de fato, é um erro recorrente na nossa vida, de todas as pessoas. Não há realmente nenhum ser humano, exceto o Senhor Jesus Hamashia, que não tenha cometido um erro. Nós erramos, seja em decisões, em conceitos, erramos por fazer o que não devíamos ou deixar de fazer o que devíamos e nos arrependemos disso. É quase impossível para nós evitar esse tipo de arrependimento, porque a nossa consciência está sempre a postos ali e pronta para julgar nossas ações. Então, nós sabemos que todos nós já nos arrependemos. Estou repetindo. Agora, lá, então, vamos voltar lá naquele episódio da mulher adúltera, que o Senhor Jesus livrou do apedrejamento naquele momento ali, mesmo ela tendo cometido uma infração grave. Adulterou, sim, mas não é o escopo aqui a gente conversar sobre a profundidade do que aconteceu ali. Então, o que aconteceu ali que fez com que os escribas, os fariseus e os outros sectários ali deixassem de jogar pedras na mulher adúltera? Eles foram chamados às consequências pela consciência deles e se arrependeram do mal que eles iriam praticar. Então, não apedrejaram. Bom, essa consciência diante dos erros, ela não constitui o arrependimento que João propôs aos seus ouvintes. Na verdade, quando a consciência nos intima diante de um erro cometido, a gente fica naquela condição de procurar uma maneira de reparar o mal feito, praticado. Os alertas bíblicos apontam permanentemente a nossa condição herdada desde o Éden, desde a queda do casal. Condenados e destituídos da glória de Deus, e isso demonstra que é impossível para nós restaurarmos a nossa natureza que outrora lá no Jardim do Éden se caracterizava pela perfeição. Somente depois de nos desvencilharmos, mas de maneira cabal, de nossos conceitos falhos, e o arrependimento é uma chave aí, será possível nós alcançarmos o verdadeiro caminho que dá acesso a Deus. E qual é esse caminho? O Senhor Jesus Hamashia, como ele próprio disse. Então, vamos voltar aqui mais uma vez lá no episódio da mulher adúltera. Quando os escribas e fariseus, que eram os predominantes ali naquela turba pronta para assassinar a mulher, eles
se retiraram, um a um, aquela coisa, como está escrito. Eles, na verdade, estavam ali procurando algum motivo para acusar o Mashiach. Aí eu fico pensando, qual deve ter sido a surpresa deles diante da sugestão do Divino Mestre? Como eles confrontaram o Senhor Jesus com aquela situação. Joga ou não joga a pedra? Quando ele diz, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. Aí o que aconteceu ali? Todos sentiram o peso do julgamento de sua própria consciência e retiraram-se. E foi uma repreensão extremamente sábia, esplêndida, empreendida por nosso Senhor Jesus. Aqueles que o tentaram não aguentaram a própria consciência e foram embora e nem sequer contra-argumentaram. Aí eu pergunto a vocês, aquela turba que estava lá, pronta para executar a mulher, que saiu depois dessa lição de sabedoria do Senhor Jesus, que para ele soou como uma profunda revisão de propósitos e de atitudes, essas pessoas, elas tiveram um arrependimento genuíno, que é o tema da nossa conversa aqui, ou, falando um pouquinho mais detalhadamente, o comportamento daquelas pessoas, ao desistirem do apedrejamento e afastarem-se, demonstra que produziram frutos dignos de arrependimento? Esse é o arrependimento exigido por Deus para que nós possamos ingressar no reino dos céus? É esse aí? Vamos ver. Vamos perguntar para a Bíblia. Vamos ver o que ela nos responde. Quando Paulo escreveu aos Romanos, demonstrou, num determinado momento, que a moralidade do homem não o torna melhor que o seu próximo, mesmo que se leve em conta quem ele é. Pode ser um judeu, pode ser gentil, pode ser o que for. Então, a moralidade não é um fator para que nós façamos esse juízo de quem é melhor do que quem. O apóstolo explicita que, por semelhança aos judeus, os gentios também possuíam uma norma legal. Mas essa norma estava escrita nos seus corações. E a lei judaica era aprendida em um código escrito. Na essência, a consciência dos gentios desempenha o mesmo papel que o sistema de códigos da lei chamada mosaica, pois os gentios, mesmo não tendo um código específico semelhante ao dos judeus, cumpriam naturalmente os preceitos da lei de Deus, de modo geral. Isso evidencia que há uma lei presente no íntimo dos gentios, cujos pensamentos e consciência trabalham como se fosse um juiz, ora acusando, ora defendendo. Vamos ver o que está lá em Romanos 2, verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência e seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mas que tipo de arrependimento é esse que os gentios manifestavam por intermédio da ação da consciência e dos pensamentos? É o arrependimento que dá direito à vida eterna? Eu respondo categoricamente, não. Aí vocês retrucam, não? Como assim? Vamos ver aqui, na continuação, o que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 14, diz: quanto mais o sangue do Machia, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, a nossa consciência
que é uma consciência chamada humana padrão, carnal, só pode produzir obras mortas. E nós vamos entender isso com clareza à medida que formos conversando aqui. Não há como ser diferente. Quando os fariseus e saduceus perceberam que não podiam surpreender o Senhor Jesus Hamashiach em alguma ofensa para acusá-lo, e mais, que a sua condição de pecadores não lhes permitia serem juízes dos seus semelhantes, a consciência e seus pensamentos emitiram um julgamento. E por isso eles não levaram a cabo o intento de matar a adúltera lá. Estou voltando a esse episódio. Alguns por razões de família, outros por princípios religiosos, outros por questões filosóficas, não se permitiram executar o julgamento diante das palavras poderosas do Senhor Jesus. Então, o fato de eles não lançarem pedras sobre aquela mulher demonstram, sim, que eles tinham consciência de que também eram pecadores, embora falassem o contrário, apresentando-se como filhos de Abraão e, portanto, já garantidores da vida eterna. Mas eu pergunto, de novo, o simples fato de nós reconhecermos nossos pecados cotidianos nos transforma em alguém que produz frutos dignos de arrependimento? Não. Definitivamente não. É mandatório para nós, dentro do critério de arrependimento requerido pelo reino dos céus, que a gente admita que somos pecadores por causa da queda em Adão. Deve ficar absolutamente claro, cristalino, patente para todos nós, que por mais que nos esforcemos para livrarmos-nos da condenação divina, sem a redenção promovida por nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach, sempre haveremos de permanecer escravos do pecado. Vejamos alguns exemplos aqui. Pessoas que praticam crimes, por exemplo, homicídio, roubo, prostituição, pessoas devassas e outros crimes que tais, se elas, arguídas pela consciência, se arrependem, eu pergunto, serão salvas pelo fato de arrependerem-se dos seus malfeitos? Vocês vão responder em uníssono, não. Agora, do outro lado, e agora isso vai chocar alguém, é natural. Vamos ver o outro lado aqui da medalha. Pessoas que procuram viver uma vida honesta, utilizando-se da consciência para guiá-las de maneira ética e moral, chamadas adequadas, alinhadas perante a sociedade. Automaticamente serão salvas? Também não. Mas peraí, como assim? Quer dizer que não adianta a gente ter esse tipo de padrão de vida? Por quê? A resposta é simples. Toda e qualquer ação que uma pessoa realizar ou deixar de executar com base em sua consciência, que faz a cobrança ali, o julgamento interno, e os seus pensamentos, não a habilitará ao reino dos céus. Mas, então, vocês vão perguntar, o que realmente qualifica alguém ao reino de Deus? O arrependimento, em consequência da proximidade do reino dos céus, representado pelo ministério de nosso Senhor Jesus Hamashiach. Somente o sacrifício vicário, que ele espontaneamente executou, puro, perfeito, definitivo, suficiente, dele, purifica a nossa consciência das obras mortas. Só o sangue dele é capaz de livrar-nos da condenação que vem desde Adão, quando nós fomos condenados à morte. Porque antes não havia morte. A morte entrou quando a transgressão foi cometida. E ela tornou-se o salário do pecado.
Então, em Hebreus 10, 1, 4, isso está bem explicitado. A missão redentora do Senhor Jesus. Depois é só a gente conferir lá. Mas o importante é nós lembrarmos que todos aqueles sacrifícios que eram feitos usando sangue de bode, de touro, de cordeiro, de carneiro, de qualquer animal, é sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, Deus, por meio desses sacrifícios, não providenciou uma salvação poderosa, única e definitiva, segundo a sua própria vontade. Agora, aqueles que creram no sacrifício perfeito, aí sim, foram santificados pela oferenda do corpo do Mashiach. O que era impossível tornou-se possível, visto que o Senhor Jesus HaMashiach ascendeu aos céus, nós sabemos, sentou-se à destra do Pai e deu por concluída a redenção eterna. Ou seja, com uma só oferenda, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. É o que está lá na palavra. E Paulo, com base nesses argumentos, na carta aos Gálatas, fala que se nós que procuramos ser justificados no Mashiach, nós também somos achados pecadores, é porventura o Messias ministro do pecado? De maneira nenhuma, diz ele. Se estamos verdadeiramente no Mashiach, não somos mais pecadores. Se já somos justificados, não há como continuarmos com a consciência de pecado. Muito bem. Aí vocês estarão perguntando o seguinte: é possível produzir boas obras com o auxílio da consciência? Ou seja, o homem pode realizar boas ações, mas essas ações são capazes de livrá-lo da pena imposta pela transgressão cometida no Éden? É possível resgatar a vida eterna, a imortalidade, que seria então o ingresso no reino de Deus? Não, é impossível a nós, enquanto velhos homens, produzirmos o bem completo diante de Deus, porque todos se desviaram. Lá em Romanos está sendo dito claramente: não há quem faça o bem. Não há nenhum só, evidentemente, com exceção do Senhor Jesus HaMashiach. Claro, sempre lembrando isso. Então, nós precisamos entender muito bem essa questão aqui. Quando a Bíblia diz que não há quem faça o bem, ela quer dizer que nunca houve na Terra quem tenha praticado um ato bom, um ato, por exemplo, de caridade. Será que nunca houve ninguém que prestasse socorro a um semelhante que precisasse de ajuda? Alguém caído em algum lugar lá, pedindo socorro? Que nunca existiu nenhuma pessoa que tenha ajudado o pai, a mãe, o amigo, parente em alguma dificuldade? Não é isso. Nós vamos ver aqui que a coisa é bem mais profunda. As pessoas que vêm ao mundo, todos nós, possuem um senso crítico que julga os seus atos praticados. É aquilo que chamamos de consciência. É uma das definições de consciência. Mas, mesmo com esse juiz natural, que é a consciência, a Bíblia afirma que todos os homens, todos nós, nos fizemos inúteis. O que demonstra que a consciência não torna as pessoas melhores nem piores diante de Deus. Ou seja, por meio da consciência, nós praticamos o bem aos nossos semelhantes. Mas essas boas ações não nos tornam aceitáveis para Deus. Então, quando a Bíblia fala que não há quem faça o bem, ela não se refere a essas boas ações que podemos realizar em prol de nossos semelhantes. Não é sobre isto, sobre esse bem que a Bíblia trata. Então, como é que é isso? A Bíblia trata, ela aborda questões eternas. O centro da palavra lá
é o reino de Deus, é a redenção e a nova criação. Então, a Bíblia demonstra que perante Deus, nossas ações são um produto de nossa natureza decaída. O bem ao qual a Bíblia faz referência só é possível realizar quando estamos no Mashiach. Ou seja, nós só vamos praticar o bem reconhecido por Deus como tal, quando formos nascidos de Deus, quando nos tornarmos filhos por adoção dele, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus HaMashiach. Então, isso é uma premissa fundamental. Então, o bem, e agora vocês vão entender por quê, se ainda estão com dúvidas. O bem que a gente faz, todos nós, ao nosso próximo, decorre do conhecimento que foi adquirido da árvore do bem e do mal. Fato que ocorreu lá com Adão e Eva no Éden. Então, a árvore era uma só. Então, ela tinha o conhecimento, o fruto que ela dava, concedia o conhecimento do bem e do mal. Então, se o homem faz o bem, segundo sua consciência, e não porque ele está no Mashiach, ele está agindo conforme a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele ignora a sua consciência e pratica o mal, faz aquilo que é pertinente também ao conhecimento adquirido da mesma árvore. A árvore continha as duas vertentes do conhecimento, o bem e do mal. Então, por aí, a gente constata que o arrependimento dos fariseus, voltando a essa história, porque ela nos ajuda aqui a montar um fio de conversa, que o arrependimento dos fariseus e saduceus, diante da pergunta do Senhor Jesus sobre a mulher surpreendida lá no ato de adultério, não corresponde ao verdadeiro arrependimento exigido por ele. Há uma pergunta que a gente pode fazer aqui agora entre uma boa ação e o bem. Esse bem, que só é possível, segundo a Bíblia, realizar se estivermos em Deus ou no Mashiach. Há alguma diferença? Aí vocês vão me perguntar, eu vou perguntar para vocês, melhor dizendo. Há alguma diferença entre, por exemplo, a água que um ímpio e um justo oferece a um semelhante com sede? Por exemplo, alguém está ali, amplamente necessitado de um copo d'água, está desidratado lá. O ímpio oferece um copo de água a esse necessitado. Ele está fazendo o bem? Por outro lado, o justo vai lá e oferece um copo de água ao mesmo necessitado. Ele também está fazendo o bem? Bom, tanto o ímpio quanto o justo fizeram uma boa ação. Sem dúvida, deram água a quem precisava. Quem realizou uma boa obra? A boa obra, a boa ação em dar o copo de água ao necessitado lá, é uma boa obra? Essa resposta é muito complexa. O ímpio não realizou uma boa obra, mas uma boa ação. O justo, por sua vez, além de praticar uma boa ação, também realizou uma obra boa. Observe que o ímpio, ele já estava, desculpe, o justo, ele já estava no Mashiach, redimido. Portanto, aquela boa ação que ele praticou não foi como consequência da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas do conhecimento da verdade do Mashiach. Então, ele é reconhecido, nesse exemplo que eu dei aí, perante Deus, como alguém que, além de ter praticado boa ação, também fez o bem. Então, a boa obra não está relacionada com as ações dos homens, porque elas são realizadas em Deus, como diz João, no seu capítulo 3. Deixa-me ver aqui, verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, é muito diferente essa situação. Boa ação e fazer uma boa obra, ou fazer o bem requerido para se entrar no reino dos céus. Então, o ímpio... Meu irmão, desculpe interromper, mas o seu tempo está ótimo. Ah, o tempo está ótimo? Maravilha. Muito obrigado, irmão Cronaca. Então, só terminando essa parte aqui, como eu já mencionei que o assunto é longo e não é meu propósito cometer uma má obra, nem uma má ação, nada mal, não quero cansar ninguém, vou apenas avançar um pouquinho mais aqui para a gente dar um fechamento nesse bloco de pensamento que está ocorrendo aqui agora, fazendo essa diferença entre o ímpio e o justo em ação. Então, o ímpio, naquele exemplo que eu dei lá da água, ele não faz o bem, mas uma boa ação, porque não está em Deus, ele não está integrando o corpo do Mashiach. Por outro lado, aquele que crê no Mashiach, que já está integrado, que já faz parte do seu corpo, produz uma boa obra, porque está em Deus e, naturalmente, Deus está nele. Então, qual é a diferença aí nesse caso? Nós temos a mesma ação, o fornecimento de água a quem dela necessita. O que diferenciou a ação do justo e a ação do ímpio? Não foi a água, é a mesma. Não foi o necessitado, é o mesmo. Nenhum desses elementos. A diferença é a união com o Mashiach. É aí que está a conceituação do bem. Então, a gente poderia continuar aqui falando, mas nós já estamos com um tempo ótimo, como disse o irmão Cronarca, para que ninguém fique fatigado. Na próxima Santa Convocação, a gente retoma, não exatamente de onde paramos, que isso vai ser impossível, mas a gente retoma a conversa e complementa isso aí. Temos muita coisa para conversar sobre a questão do arrependimento. Eu estou apenas hoje aquecendo os motores. Tudo isso que foi falado até agora é uma introdução ao tema. Vocês vão perceber que nós temos muitas tsunamis apostólicas, doutrinárias, chegando na continuidade dessa conversa. Aí, na próxima Santa Convocação, se o Sempiterno Iá assim o permitir, continuaremos mais ou menos de onde paramos. Se alguém tiver anotado aí, eu vou perguntar quais foram as últimas palavras pronunciadas para a gente não ficar repetindo coisas. Eu não posso confiar tanto na minha memória, porque é muita coisa para gravar. Enfim, demos o primeiro passo. Vocês vão ver que essa questão aí do arrependimento é absolutamente crucial. A nossa entrada no reino dos céus está vinculada a um arrependimento verdadeiro, completo. E os seus frutos, que não basta somente o arrependimento. Ele precisa gerar frutos. E esses frutos não podem ter vinculação com a árvore do conhecimento do bem e do